Vai muito, se Deus quiser. Deus quiser. A gente vamos fazer um pouco de silêncio aqui. Vamos fazer uma oração de costume aqui, que a gente faz, é a oração do Pai Nosso, para abençoar nossos trabalhos. E é bem claro, né, gente, que não tem a presença de todos os diante no momento, então a gente vai só convidar aqui o nosso secretário interno, Jordano. Oi. Ele tem uma pauta aqui que vai só abrir uma sessão e apresentar aqui. É o que foi protocolado, né, na terça-feira. Dia primeiro. Então a gente não vai ter um trabalho de votação aqui hoje, né? A gente não tem a presença aqui do doutor Cristiano de proteção da mesa diretora. Então vamos fazer um Pai Nosso, agradecer a Deus dele. Pai nosso, Pai nosso, assim é como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não, aí a Feliciana vai apresentar, né, os que é o primeiro e a senha também. Mais fácil, né? Mas vai ter essa votação? Não, só fazer presente que foi protocolado aqui no dia primeiro. Mas deixar bem claro que na próxima reunião nós temos que resolver esse negócio dos funcionários. Então a gente vai dar mais 8 dias para o executivo ver como é que vai ficar, para nós dar a resposta à população. Porque aí na rua atrás, um vereador é que não quer votar. E a coisa não é assim, não. Então, fica bem claro. Mas o outro projeto aqui pode assinar? Não? É uma queixa. Não, só apresentação. Ô Julinho, só uma coisa. Sobre esse projeto dos reajustes, foi solicitado uma ofício em dezembro para retirada de pauta. E aí, no regimento interno da Câmara, que vocês têm a cópia dele aqui, está no artigo 146 que fala: o prefeito pode solicitar a devolução de projeto de sua autoria em qualquer fase de tramitação, cabendo ao presidente atender ao pedido, independentemente de discussão e votação, ainda que contenha emendas ou pareceres favoráveis. Está no regimento interno da Câmara Municipal. Então está tendo um grande equívoco sobre a orientação do nosso advogado. Eu te mostro o que ele postou ontem, né, falando que quem teve uma votação ou que sim ou que não pode retirar. Mas eu acredito que hoje, sem a presença do advogado, não vai ter como ficar nada definido aqui. Então, não. Mas isso está no regimento interno de vocês. Não. Sobre o advogado, não. Se a Câmara quiser votar, ele vai votar. Mas em cordialidade ao Executivo, então a gente vai dar nada até a próxima. Doutor, nós precisamos também do Executivo vir para cá dar uma resposta nossa. Por que tirou de pauta? Para dar uma resposta os funcionários. Porque aí na rua estão quase pegando. Nós falando assim, os vereadores não quis assinar. Porque quando chegou aqui, nós temos toda a boa vontade de assinar, agradecer o Executivo. Então eu quero que o Executivo, não é o advogado, não é o quem tiver, é o Executivo que vai vir cá falar por que não pode assinar. Por que não pode, porque não tem dinheiro, porque não pode. Porque só o dinheiro nós somos acostumados com isso, nós não temos nem. Só que assim, a resposta de vocês, para nós, infelizmente, ela é
A retirada em dezembro, que tem um ofício que foi feito à Câmara, foi justificada, e Adriano está de mão dele, foi justificado no seguinte sentido, que como os vereadores, lá envolvia, né, desculpa, vereadores não, era só o prefeito, vice e secretários, os vereadores não mexeram com isso. É só os agentes políticos do executivo, eles tomaram posse, prefeito e vice, em janeiro de 2021. Então, aí a gente tem que fazer o reajuste de revisão geral e anual dos últimos 12 meses. Como eles tomaram posse em janeiro de 2021, só poderia ter reajuste após 12 meses, que seria a partir de janeiro de 2022. E o projeto que estava na casa pegou o índice de outubro, se eu não me engano, a setembro, e já envolvia o 2020. Então, não era o reajuste dos últimos 12 meses, que seria de janeiro a dezembro. E tinha a questão lá do índice, que estava em IPCA, que o Bolsonaro exigia, que fosse pela lei 173, por causa da pandemia, exigiu que fosse o IPCA. Porque o INPC estava um pouco acima do IPCA a variação, então a gente não podia fazer nada acima do IPCA. E o projeto estava dessa forma. Então ele estava de uma certa forma inconstitucional. Ele foi retirado de pauta, foi enviado ao ofício, por esse motivo. Pois é, então, o vereador não pode ter aumento, né? Não tem nada a ver com o regulamento. Só com a parte do executivo. Pois é, mas se a Câmara quisesse fazer o do legislativo dos vereadores, eles poderiam acompanhar o mesmo índice do executivo, caso o executivo tivesse Depois que a Adriana falar, eu quero falar também. Nós precisamos, doutor, de um papel vocês explicar não é para a população, para os funcionários. Mas aí, na retirada de pauta. Como é que você põe uma pauta e retira ela mesmo agora sem ninguém saber? O seu funcionário para ele vai assinar não está sem saber, não, porque isso. Vocês foram no grupo que ia tirar. Vocês foram? Isso não vai passar, eu estou falando, passou para o parlamento Delcio Cristiano. Pois é, mas o Delcio tiver ouvido e não tiver passado para nós, ele é muito errado. Porque você está sabendo como você está fazendo na mão? Porque como é que um presidente vai saber e o outro não vai saber? Ô, doutora, só me responde uma coisa. Esse projeto foi retirado de pauta em julho? Foi dia 29 de dezembro, passou no grupo dos vereadores. Não. Também foi retirado de pauta? Eles passou o projeto da Câmara ou não? Então. Foi. Ele está na pauta aqui. Ele voltou por quê, então? Na verdade, voltou com ele. O que deu? Na verdade, o que acontece é o seguinte: segundo o nosso jurídico, o projeto não pode ser retirado da casa. Ou ele, depois de protocolado, ou ele é aprovado, ou ele é reprovado. Então, hoje a senhora falou que ele pode ser retirado a pedido administrativo. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal. Não, isso aí não é fácil. Eu só acho o seguinte, vou dar minha opinião. Não é justo nós, vereadores, ficarmos apoiando os funcionários na rua, sendo que a responsabilidade não é nossa. Eu só acho que cada um tem que abraçar a sua responsabilidade. Mas quem falou que essa mudança é de você? Se o executivo está tirando de pau? É o que está na rua, não teve aumento. Mas assim, o executivo falou com quem? Falou com você, falou com você, Del? Passou para o presidente da Câmara, passou para o presidente da Câmara, é quem compete retirar de pau de acordo com o regimento interno. E o presidente da Câmara aceitou. Não sei, se eu tivesse aceitado, eu vou para a rua. O jurídico também. Entendeu? Está no grupo de vocês aí, inclusive Pois é, e eu não. É outra coisa. E nesse mesmo ofício fala lá no finalzinho o seguinte. Dá licença, Del, só para mim falar. O que acontece? O ofício foi passado no grupo dos vereadores da retirada do projeto de lei. Porém, no mesmo ofício que está aqui, que está no nosso grupo, no último parágrafo dele fala assim, ó: diante do exposto e certo da importância do projeto de lei em tela, é de interesse tanto do executivo quanto do legislativo a sua apreciação dentro dos trâmites legais, que será reenviado novamente novo projeto de lei sobre a revisão geral e anual para os servidores e agentes políticos do Executivo Municipal, com as alterações acima mencionadas para a Casa Legislativa após o fim do recesso legislativo municipal a partir do dia 1º de fevereiro de 2022. A partir do dia.
Aí ele está falando que vai ser o dia primeiro. Mas ele está em pauta aqui, né? Então. Não, esse aí está retirado. As alterações vão ser realizadas. São dois executivos. É o tempo. Porque nós estamos apanhando aí na rua sem Nós precisamos dele, nós precisamos dar uma resposta dele, que é do executivo, porque nós não tem como falar nada. Porque para mim, hoje nós ensinar. Então o que acontece? Nós precisamos do executivo explicar que não tem dinheiro às vezes, porque teve muita mudança nesses 3 meses, mas eu não quero ficar com uma bomba estourando na minha mão, porque vereador, coitado, ele já fica me. Nós, na reunião do dia 9 de dezembro, todos nós viemos aqui para aprovar o projeto. A prefeitura, né, o executivo, pediu para não aprovar por causa do índice. É que foi de janeiro. Aí jogou para o dia 3. Aí jogou com a extraordinária do dia 3. Depois pediram o extraordinário dia 13, porque o índice ia sair quando dia 10 de janeiro. Mas aí vocês estariam em recesso, né? Justamente. Jogou para dia 3 de fevereiro. E enquanto isso, na rua, a culpa é dos vereadores. Inclusive, vocês mesmos, advogado, teve aqui, veio aqui e falou, gente, se não aumentar o salário da gente político que somos secretariado, não vai achar nem secretariado para trabalhar, porque está lá desfasado demais. Aí o que acontece? Você vê que nós tentamos tirar até o nosso de vereador para assinar a parte desse. Agora vem com Mas os os vereadores de vocês não estavam juntos. Então, mas não estava junto, mas do jeito que fez, parecia que estava. Aí nós retiramos, ficamos à disposição para assinar dos agentes políticos, do agente não, dos funcionários. E aí já vem aí falando que não vai ter, e não vem explicando por conta de quê. Que explicação nós vamos dar? Nós todo dia temos que falar. Até o momento que foi feito, foi só retirado de pauta daquele. Mas tem que explicar por conta que foi retirado. Eu vou explicar a questão do índice, que não tinha. Gente, mas assim, se vocês vêm estudando isso há 4 anos, por que você vem falar agora que não pode? Não tem 4 anos os doutores de advogados vêm estudando isso? O que acontece? E você também vai dar uma resposta aí. Gente, o que acontece? Então, foi no dia 29 de dezembro, foi retirado de pauta o projeto previsto para retornar a partir do dia 1º de fevereiro. Isso eu estou falando algo formalmente feito. O que um fala e o outro fala, palavras ao vento. Então, o que acontece? Quando o projeto foi apresentado pela primeira vez, ele obedecia a um determinado índice, ele iria pegar a categoria completa de todos os servidores. A Veridiana acabou de explicar que houve aquele questionamento e o projeto retornou para ser alterado. Só que agora, nesse ano, novamente, eu acredito que o Ailton, ele não queira pelo que eu entendi ao início da reunião, o executivo, quando ele fala executivo, às vezes ele quer que o prefeito e a vice venha. Talvez o que eu falar, a Veridiana falar, para vocês não seja suficiente. O prefeito. Mas, o que acontece? O índice desse ano, para ser recalculado, o impacto financeiro ia ser outro impacto financeiro. Por quê? Porque nós calculamos, apresentamos para vocês o do ano passado, que se tivesse sido votado na vigência de 2021, era outro projeto. Agora, o deste ano, ele dá um outro impacto financeiro, e já foi feito um planejamento, sexta-feira passada, dia 28, com o orçamento de 2022. Que esse impacto financeiro que virá, não é que não seria viável. Seria viável. Desde que algumas pautas, por exemplo, fossem retiradas. Esse novo impacto financeiro, por exemplo, para a gente cumprir com ele, a gente teria, por exemplo, que retirar o PSF3, deixar o atendimento BS Noite, porque muito é complementado com recurso próprio. A gente teria que deixar de doar para as associações. Então, acaba que o servidor que recebe salário mínimo, ele já teve o reajuste, né, que foi feito pelo presidente da medida provisória agora em janeiro, ele já houve um reajuste do servidor de salário mínimo. Os demais servidores não acompanham. Mas, se a gente for botar em pauta um assunto todo de novo, de projeto, de voltar ao projeto, vamos recalcular o impacto financeiro de novo, aí já vou deixar claro para vocês. Vamos então retirar, vamos ter aquele planejamento feito sexta-feira, ele vai ter que ser refeito. Alguns pontos eles vão ter que ser tirados para atender esse novo impacto financeiro que vai vir. Porque agora muda tudo. É outro índice, é outro salário, né? E para atender a todos os servidores, que também é categoria individual, eu acredito que não, né, Veridiana? Seria um reajuste para todos, não existe reajuste para certas categorias.
Pois é, mas eu quero te dar os parabéns, eu dou os parabéns a vocês, porque vocês vão naquele lugar que mais ataca o vereador. Porque se vocês não fazerem isso, vocês vão pôr na rua, e que é nós que tiramos o PSF. Mas vocês deviam ter pensado isso lá atrás. Mas lá atrás, ano passado, o projeto foi apresentado. Mas você apresentou o projeto em novembro. Você Sim, foi apresentado. E por que você não apresentou esse projeto lá falando lá no dia da reunião, na apresentação de conta, que ia tirar o projeto por conta disso, e toda a população estava sabendo. Aí vocês vêm e atacam mais no lugar que pega o vereador. Que se o vereador tirar, vocês vão provar que toda canto na rua aí, na hora que chegar lá perto do PSF 2 ou 3, que quem tirou foi o vereador. Em momento algum, acredito que hoje o projeto não está em lei para ser votado. Né? Eu acredito que não está aqui. Mas está ele não está porque ele foi retirado dia 29 de pauta, previsto para ter um retorno a partir do dia 1º. Então, primeiro ponto, o projeto não está em pauta para alguém falar que os vereadores decidiram ou isso ou aquilo. O que eu estou explicando é que o novo... Gente, o projeto foi retirado de pauta, gente. Como vocês vão votar uma coisa que foi retirada? Não, eu quero saber como vocês vão votar uma coisa que foi retirada. Quem retirou? Gente. Vocês avisou quem? Vocês avisou? O presidente da Câmara pode responder. Doutora, vamos colocar bem a universidade, o que a gente vai conseguir, não tem ouvido pela não faz nada, aí o nosso trabalho sempre vai continuar para a atividade referente ao projeto é da próxima reunião, né? É a próxima. Então ele está na Câmara, né, Deus? Gente. Está aqui no. Aqui, ó, você está com a pauta. Eu não sou contra o nosso lei, não, Tainá. Eu não sou contra o Não, gente, não é isso. Eu te entendo. Só que eu estou falando o seguinte: está aqui uma divergência, o seguinte. O projeto foi retirado. Primeiro ponto. Pelo executivo, não pelo vereador. Pelo executivo. Foi retirado o projeto. Então por que vocês não querem colocar uma coisa que foi retirada? Não, eu sei, mas assim, eu não estou jogando para você. Eu sei que mudou, às vezes não tem dinheiro para deixar aumento, que jamais mudou tudo. Mas nós precisamos de uma resposta executiva. Sim, mas aí é que tá. Primeiro ponto. Vocês estão pedindo uma resposta executiva. Ok. Gente, primeiro ponto. Vocês estão pedindo uma resposta do executivo. Ok. Então peçam uma resposta do executivo. Mas a forma que vocês estão falando, parece que vocês não vão para projeto de lei e quem está mudando. Então vamos separar as coisas. O projeto foi retirado de pauta, previsto para retornar a partir de 1º de fevereiro, depois do recesso da Câmara. Ok? Ok. Se o projeto não retornar à Câmara, o Executivo com certeza vai dar uma explicação. Eu entendo que o Ailton está falando o seguinte, que o Executivo para ele seria o prefeito e vice, não sei. Você representa. Então eu acho que hoje não está nada em votação. Então, se vocês quiserem deixar para quinta-feira talvez, para definir e zerar com esse assunto, só que momento algum o Executivo está falando que a Câmara dos Vereadores optou por isso ou aquilo, que o projeto está em pauta porque não está em pauta. Então eu acho que o assunto a ser tratado hoje seriam outros. Então, o que está no ofício, que o projeto foi retirado dia 29 de dezembro, parece que nem todos os vereadores estavam cientes que o projeto foi retirado dia 29 de dezembro, previsto para retornar em pauta com alterações a partir do dia 1º. Quando se fala a partir do dia 1º, é a partir do dia 1º, ok? Então é o seguinte, gente, vamos então vamos ver aí, analisar os outros projetos. Eu acho que o Ailton, pelo que ele quer, é uma explicação do Executivo, mas não está em votação o projeto, não está. Não está. Eu só te expliquei, eu te dei uma prévia explicação seguinte, que se hoje a gente... Mas isso a gente pode fazer algo formal depois. Mas eu só te dando uma prévia. Se hoje vocês falassem assim, eu vou votar esse projeto, embora eles não estejam em pauta. Eu estou explicando que se hoje vocês determinarem que vão votar o projeto, existe um impacto financeiro e um planejamento para o orçamento de 2022 que deve ser todo revisado. É isso que eu estou falando. Que para atender um, talvez você tenha que tirar outro. Se talvez o projeto tivesse sido votado lá em 2021, hoje, entendeu? É outra história. Mas não foi votado. Então, para hoje, para votar hoje, é outra história. Então, se não votar, a prefeitura pediu para não votar. 3 vezes aqui para votar. Mas eu acho que vocês estavam em recesso.
né? Não, mesmo para a gente podia fazer uma extraordinária e votar. Gente, a não votação foi pela questão do índice que estava errado. Isso está claro. Eu sei. Sim, Sabe muito bem. Nós não queremos, aqui ó, o que o vereador não quer é que quer uma culpa que não quer votar. Então, eu votar com Mas eu acho assim, que se todos os vereadores tivessem ciência, ao ser questionado na rua que você não quer votar o projeto? Gente, o projeto foi retirado de pauta para alteração. Eu acho que, eu não sei se todos vocês estavam cientes disso. A posição do executivo é o ofício que está aí. Só para lá, Miudinho. Só o seguinte. Igual você falou aí que a gente não votou, né, a gente estava de recesso. Embora teve o pedido do prefeito para nós fazer uma reunião em recesso e fazer a votação. Quando viu que ia dar problema, que não fizemos. Definiu só que o seguinte, como você mesmo já falou, que o projeto não está em pauta, que já foi retirado de pauta, pedido do executivo, então vamos fazer o seguinte, morreu o assunto, nós vamos dar vocês uma semana de prazo, ou mais, se precisar para dar uma resposta para a população. Então nós vereadores vão estar resguardados. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Acho que a gente até agradece, os vereadores sempre esteve à disposição, dispostos. O que deu a crítica é porque parece que desde o início o projeto estava em votação. Só que não estava. É como tem um ofício aí, para retirar. O que aconteceu? Mas eu não comunicar. Então assim, acaba que, como fala assim, um falou, outro falou, ele falou, acaba dando essas desavenças conforme, né? A gente não pode ficar nessa. Sem direção, sem opinião. Contas, que a gente não passava do grupo vereador. Esse ofício estava ou não estava no grupo vereador? Sim, o Jordano já publicou ele no grupo, sim. A questão não é nem o que publicou e o que não publicou. É o que a senhora mesmo falou, doutor. Que a gente esteve à disposição, porque veio também os ofícios solicitando as reuniões extraordinárias. O que está em questão é, assim como a gente tem o total respeito com a administração, estamos sempre em apoio com a administração, não tivemos nenhum problema, graças a Deus, com a administração no ano de 2021, com fé em Deus não vamos ter, é simplesmente uma posição em caráter de respeito e companheirismo da nossa administração, dar uma nota também, falando, graças a Deus que temos a gestão competente, se não pode, não pode, porque sabe o orçamento que tem. A questão é falar assim, ó, gente, coloquei um projeto em votação numa época, não pôde ser votado por isso, não foi por culpa dos vereadores, estavam em parceria com a gente, agora, infelizmente, por essa e por essa razão, nós não vamos poder votar, mas por compromisso e responsabilidade, porque se a gente votar, a gente não vai conseguir cumprir com os outros compromissos, porque nós somos uma equipe de mãos dadas, é o legislativo e é o executivo. Para uma resposta para os nossos colegas também assim, ó, não são os vereadores que não quiserem votar, igual a Tainá falou, porque se votar o orçamento, votar o projeto agora, com o orçamento que nós temos, vamos ter que tirar essa oferta de serviço e essa oferta. O impacto financeiro já falando assim, ó, os vereadores, além de não aprovar o projeto, tirou até o PSF. Não. A gente está querendo uma coisa na paz, de responsabilidade, de respeito, de ambas as partes. Eu peço, em nome de todos, como o nosso prefeito Cláudio publicou falando que poderia dar um aumento nesses tempos atrás, se não puder, não tem problema, é questão de transparência para todos, falar o porquê. Que é essa a resposta que nossos colegas querem, os funcionários e os demais. É simplesmente isso. Se não pode, é a responsabilidade. Não pode, não pode. É só a transparência do porquê. Para não ficar tudo nas nossas costas que a gente não quis. Sendo que tivemos aqui no dia 9, pediu para não votar, não votamos. Estivemos ao dispor. Se tivesse as extraordinárias, é só isso. Todo mundo quer resolver com compromisso e responsabilidade. Não é nada a mais. Ok, só isso. Eu te entendo e eu acredito assim que o executivo ele irá apresentar então essa justificativa legal ou o projeto, enfim. Mas o que acontece? O que ficou transparecendo aqui um pouco é que acredito que parece que a Câmara toda não sabia que na próxima o que acontece? Quando a gente chegou aqui, o ofício ele fala o quê? Que o projeto foi retirado de pauta de 29 de dezembro, pode ser apresentado a partir do dia 1º de fevereiro. Parece que houve outras tentativas, mas como vocês estavam em recesso, não senhora. Não houve. Até
pedido do executivo, Sim, mas eu por falo assim, intermédio da doutora ela entendeu que não houve. com total respeito que ela sempre teve e tem conosco, ela nos pediu que não tivesse. Porque eu creio que não seria E todos viável. os vereadores da Câmara estavam cientes, todos sabiam. Então o que acontece? Hoje, quando o projeto As não reuniões veio... extraordinárias, nos solicitando. Isso. Hoje, quando o projeto não veio a ser apresentado, porque ele foi das extraordinárias, ele foi dispensado, né? Não teve, e hoje o projeto não foi apresentado, não foi. Então eu acho assim, era simples e breve. Executivo. Foi protocolado um ofício que seria apresentado a partir de 1º de fevereiro. Por que não foi? Mas aí parece que o projeto estava em pauta. Você quer te falar uma verdade, Fernando? Mas na pauta ele está. Mas para ser discutido, não para ser votado. Nós seguimos a pauta. Certo? Na pauta, o projeto 17 está nela sim. Mas Para ser é votado, é porque para ser discutido. deve ser porque a casa esqueceu de retirar, gente. Porque Não, tá pedindo a retirada. tranquilo, mas a gente está seguindo a pauta. A gente não está voltando ao assunto que não está na pauta. Se parece que não está. Aí, certo? no meio disso tudo, gente, existe o regimento interno da Câmara. Aí é um segundo ponto que tem que, acho que tem que ser observado o regimento interno da Câmara, ou então vocês têm que desfazer dele, se ele não existe, né? Existe. Que é o artigo 146 que fala: o prefeito pode solicitar a devolução de projeto de sua autoria em qualquer fase de tramitação, cabendo ao presidente atender o pedido, independente de discussão e votação, ainda que contenha emendas ou pareceres favoráveis a ele. Então, assim, existe o regimento interno e está muito claro. Então, foi solicitada a retirada. E no próprio ofício foi informado: vai ser apresentada a partir do dia 1º de fevereiro, ou se não vier esse novo projeto, vai vir justificativa, com certeza vai vir Mas justificativa. em fevereiro vai ter dia 31 de dezembro. E ele tem uma resposta em semana. Eu vi. Já está falado. Aqui é para mim. Hoje é 3 de fevereiro, gente, a partir do dia 1º, só tem 2 dias. Está encerrado. É, tudo isso, doutora, que só falou, tá certíssimo. Eu falo por mim, principalmente, não estou questionando nada disso. É simplesmente uma posição para que não pareça que não quisemos aprovar a troco de nada. É só Olha só, mas se a partir do momento que existia um projeto de lei de autoria do Executivo, o próprio Executivo retirou ele, então eu não vejo onde há a responsabilidade do vereador. Doutora, só uma palavrinha, só para eu dar uma desapartadinha, porque é o seguinte, eu fiquei muito satisfeito quando o Cláudio, né, o respeito todo que eu tenho por ele, ele sabe disso, e sabe o quanto ele é responsável à questão de dinheiro. Dinheiro público, aliás, tanto dinheiro quanto público. Então é o seguinte, eu fiquei muito satisfeito por mim e por todos os outros funcionários municipais de Japuri, né, por ter feito esse projeto e ter mandado ele para cá por um reajuste salarial, não é nem um aumento salarial. Só que assim, ele, né, eu acho que ele fez um vídeo falando que, né, que ia ter esse reajuste, e publicou e tal e tal. Então assim, como foi feito esse vídeo, né, assim, nós gostaríamos muito que ele fizesse um novo vídeo simplesmente falando: gente, eu me equivoquei, né? Eu falei que dá um reajuste salarial para os servidores. Infelizmente o cálculo não vai bater, eu não vou conseguir fazer isso, você entendeu? Se depender dos vereadores, já estava tudo aprovado, eu não vou conseguir fazer, senão eu vou ter que cortar isso, porque eles tiram o nosso tarefa. Você entendeu? E respeito ele, continua respeitando, mas ainda por ele está retirando esse projeto com responsabilidade fiscal. Sim. Porque ele sabe que não vai conseguir manter os serviços que são muito importantes para os nossos municípios e para os nossos moradores, para os nossos, né? O pessoal da do município. Então, se ele fizesse isso, ele simplesmente ele dá uma satisfação para a sociedade. Muito mais fácil, mais prático do que, né? E completando a fala do Jorge, já que ele citou a questão de vídeo, foi feito um vídeo, né, que todo mundo assistiu, falando inclusive que contava com o apoio dos vereadores para que esse reajuste acontecesse. Certo? Só que passou de dezembro até agora e não tem, além dos ofícios, nenhuma posição, vou dizer até de certa forma, transparente, porque ficou tudo, vou dizer, encoberto, abafado, e a gente levando a responsabilidade na rua. É isso que o Jorge está falando.
uma comissão direta aqui. Mas eu acho não deu por que isso. vocês estavam em recesso, né? Ninguém, algum de vocês, vereadores, ou o próprio presidente, chegou no executivo e perguntou, gente, nós vamos voltar às atividades a partir de fevereiro. Vocês têm algum posicionamento? Mas tá bom. Mas eu achava que o ofício já tinha sido esclarecido, que o motivo, o porquê que foi retirado na época e a partir saía. Só uma observação. Não houve equívoco ao apresentar um projeto de lei no ano de 2021. Não houve um equívoco. Houve um cálculo, houve um impacto financeiro e o cenário era outro. Ok? Né? Vamos deixar isso claro. Não houve equívoco. Naquela época, sim, já tinha sido feito o cálculo, o impacto financeiro e tudo. Teve que haver essas alterações e, baseando em alterações, foram analisadas novas contas e esse ano o cenário é outro. Então, acho assim, o executivo com certeza ele preza pela transparência, como vem prezando no decorrer desses 5 anos de gestão. Então, eu te afirmo com clareza também que o executivo vai dar essa mesma transparência. Só que aí nós vamos só refrisar aqui. Foi retirado de pauta dia 29. Às vezes, igual a Adriana colocou, que eles sempre estiveram à disposição, mesmo que em recesso. Mas por parte do executivo foi definido que não seria votado algo em recesso. Apresentado um ofício que a partir do dia 1º de fevereiro o projeto seria trazido à pauta novamente com as alterações devidas. O executivo, ao analisar essas alterações, percebe o impacto financeiro, que será devidamente explicado. Só que em nenhum momento o executivo está falando que a culpa é da Câmara, que não votou, por isso tira de pauta. Sim. Só isso. Pois é, está tudo bem lá. Não está mais nada escondido. Isso, os vereadores não escreve nada. E aquilo, a gente não votou no dia 9, já em respeito ao executivo. Vamos fazer uma coisa, até para evitar mais desgaste da gente, você entendeu? Vamos encerrar, eu acho melhor. Já deu aqui que dá. Mas sobre o nosso executivo também vai ter que dar satisfação nossa. Porque a colocação dele é ao contrário do que a menina está falando ali. Sobre a retirada do processo, do projeto. Sim, mas falando como assim? Do jurídico. Tá. Isso tem outro processo. É do nosso jurídico. Igual os 10% lá, 10,25. 77. Eu só conta dar um 10,77, assim, igual nós somos acho que 300 ou 400 funcionários. Mas assim, porque não tem dinheiro, você vai até dar para mudar o regulamento, só. O que acontece? Não adianta nada de ter dinheiro e dar 10% para os 300 funcionários, igual ela já veio aqui tocando que se der 10% de funcionário, não sabia nem quanto, poderia cortar o PSF 3. Eu falo assim, que mediante ao novo cenário, o impacto financeiro agora é outro, que para atender uma demanda, talvez teria que desfazer de outra. E aí o que acontece? Aí já... Porque parece que o projeto está em pauta, é isso que eu quis dizer. Doutor, então fica para a próxima, vai ficar para a próxima reunião, tá? A próxima reunião. Eu acho que na verdade está acontecendo aqui com o seguinte, foi solicitado o retiro do projeto da pauta. Falando que o jurídico de vocês diz que esse projeto não pode ser retirado. O que tem aí o que acontece? Tem que haver um parecer por escrito formal do jurídico da Câmara dizendo o porquê que o projeto, a pedido do executivo, que foi apresentado pelo executivo, não pode ser retirado de pauta se é essa questão. E vai ter a resposta do jurídico do executivo dizendo o porquê, que é de acordo com as normas do próprio regimento interno. Então, se tem outra norma no regimento interno, que de acordo com esse regimento interno, ou se esse regimento interno está revogado, o jurídico da Câmara tem que dar um parecer por escrito, fundamentado dentro da lei, o porquê que não pode ser retirado. Porque, na verdade, né, o que a gente já expôs, a doutora Veridiana já expôs, é que o próprio regimento da Câmara diz que, uma vez apresentado pelo Executivo, o projeto pode ser solicitado a sua retirada de pauta a qualquer momento. Eu acho que é isso que você está querendo dizer, né? Então, tudo tem que ser fundamentado juridicamente do sim ou o do não.
Gente, outra coisa, só para finalizar então, eu acho que ficou claro, né? É o seguinte, vou voltar a frisar o ofício apresentado a vocês em dia 29 de dezembro. Foi retirado de pauta, podendo voltar à pauta a partir do dia 1º de fevereiro, como acho que o Ailton observou que o 1º de fevereiro, a partir do 1º de fevereiro, vai até 31 de dezembro. Correto? Então é isso aí, voltamos ao ponto. Então o que acontece? O executivo, por essa forma, hoje, 3 de fevereiro de 2022, o executivo não apresentou o projeto de lei para votação. Pronto. Semana que vem, ou ele vai apresentar, ou ele apresenta o motivo pela qual ele não vai apresentar. Mas é isso. É porque, então o que acontece? O projeto de lei não está em pauta para ser votado hoje. E eu só expliquei o seguinte, que se tivesse em pauta para ser votado hoje, embora eu entenda que não poderia, visto que ele foi retirado, o impacto financeiro do cenário de hoje é outro. É só isso que eu estou explicando. E até para ser apresentado um novo projeto aqui, tem que ser refeito as análises financeiras e os impactos financeiros que vão ter no ano de 2022. E até, assim, eu acredito que seja inviável você contar, ainda mais a gente tem aumento dos professores, tem vários outros impactos aqui que tem que ser analisado, o próprio salário mínimo. São vários outros pontos que tem que ser analisados e estudados com relação aos impactos financeiros para poder chegar e apresentar um novo projeto aqui. Então também não apresentou hoje e tem que apresentar daqui a uma semana. O impacto financeiro, para você calcular ele, depende do tempo, né? De todos os fatores, né? Resposta. Para poder dar uma resposta, se vai apresentar novamente, né? Esse projeto com a proposta do aumento, do reajuste, né? Geral, ele tem que ser analisado, né? Todos os pontos. Não tem como chegar também assim, uma semana e dizer vamos apresentar um novo projeto, ou não vamos apresentar um novo projeto para o ano de 2022. É uma coisa que demanda tempo, não é uma coisa rápida. Na verdade, o planejamento do executivo ele já vem sendo feito há uns 3 meses, e em dezembro mesmo ele foi dedicado exclusivamente para isso, planejamento de 2022. Na sexta-feira foi apresentado os dados lá na prestação de conta, e até mesmo a saúde, o setor da saúde principalmente, ele já tem um déficit. Ele por si próprio ele já tem um déficit. Se não busca emenda, se não busca recurso, ele já tem um déficit por si próprio. Então, tudo isso ele é levado em consideração. Por isso que eu frisei. Hoje o projeto não está em pauta. Se estivesse em pauta, tem que ser levado em consideração todo o impacto financeiro e todo o planejamento. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que não haverá necessidade de... Eu acredito que demais render mais esse assunto. Eu espero que tenha sido entendida da nossa parte executiva esses 2 pontos. O projeto foi retirado de lei, podendo estar previsto a partir de 1º de fevereiro. Não, fala assim, hoje. Mas eu falo hoje. Agora, continuar debatendo isso. É perda de tempo. Porque não está em É importante, gente, a gente ter os pareceres jurídicos por escrito, né, com fundamentação na lei. Então, assim, a primeira coisa que é fundamental é isso. Né? Até para voltar a ser discutido, a gente precisa de pareceres por escritos, baseados na lei, que vai ser apresentados para vocês, apresentados para o executivo, para... Né, como ele falou, não pode, ele diz que não pode, né? Mas tem que ser formalizado. Depois eu quero entrar com o artigo 146 do regimento interno. 146? 146. Porque houve aí também essa divergência, né? O executivo retirou de pauta de 29, não voltou para a pauta e, por causa do recesso cabelidiano, determinou com os vereadores, e em fevereiro ficou previsto para retornar. Mas o jurídico de vocês já tem um posicionamento, então eu acho que até isso também tem que ser resolvido, né? Deus, você deixa eu falar uma palavrinha? Porque eu acabei de falar com o Cláudio que ele falou que o estudo dele para hoje, a única coisa que ele tem que falar é que se aprovar, ele vai ter que cortar o médico da noite verdadeiramente. Por quê? O médico da noite é pago com recurso próprio, que é o dinheiro que pode usar para pagar os funcionários. Aí, o que ele pediu para poder falar? Ele vai fazer um estudo para trazer. Ele não vai trazer semana que vem, porque semana que vem não está tempo dele fazer um estudo. Então ele tem que fazer uma coisa com responsabilidade. Ele não vai trazer nada sem responsabilidade para cá. É só isso que ele pediu para falar para vocês. Acabou de me ligar aqui e pediu. Só vai fazer uma coisa com responsabilidade.
Para ele pagar hoje, ele tem que cortar alguma coisa que é pago com recursos do município próprio. Não, Maria. Aí o quê? Ele vai fazer um estudo correto dentro da lei do que ele pode fazer ou não e vai trazer e apresentar para vocês e para a população. Ele não vai conversar nada, vai ser tudo Na verdade, nunca vai ter foi. direito aqui sim. O projeto está aqui na mão de vocês. Se vocês vão fazer o que quiser, ele não vai interferir. Não, já foi retirado. Não, amiga, Ele não tem esse questionamento. Ele não tem esse essa questionamento. explicação que você citou não é pra gente. É para a população. Igual nós estamos Aqui não dá responsabilidade. É para a população. A população hoje está ouvindo ela inteira. Ele vai trazer uma nova pauta, porque está sendo transmitido. Ele vai trazer uma nova pauta dentro da legalidade. Ele não vai trazer nada que pode ferir ou o funcionário, ou o município, ou o legislativo. Ô Lani, aqui uma coisa que nós queremos que a população e os funcionários saibam em casa é que nós, vereadores, nós vereadores que estão aqui, nós não queremos de forma alguma atrapalhar o andamento de nada, principalmente alguma coisa que diz respeito à saúde da população. Tirar um médico, tirar um PSF, tirar qualquer coisa e jogar, né, assim, nós nos sentir culpados, nós não vamos fazer. Eu tenho certeza que o Cláudio, né, dentro da responsabilidade toda que ele tem dentro desse município, ele vai saber sair dessa situação da melhor maneira possível. É por isso que ele falou que ele vai fazer um estudo dentro da legalidade primeiro, para dar uma posição para vocês. Ele não pode dar ele nem amanhã e nem na próxima manhã, porque não dá tempo dele fazer um estudo que envolve todo mundo do Japuri, o município inteiro, numa semana. É até falta de responsabilidade. Não está certo, mas eu concordo com a posição do Ailton também. A partir do dia 1º de fevereiro, pode ser a média que tem um dezembro. Sim. Então, vai ter que ter um. Sim, eu acho que deu um conflito aí, porque é o seguinte, a população está esperando uma resposta mediante a um vídeo que vocês mesmos citaram, ok? Só que no dia 29 de dezembro foi retirado de pauta, achou que ia votar no recesso, aí a executivo definiu que não iria, ok? Só que é o seguinte, eu vejo que estava tendo os dois funcionamentos. Parece que o executivo tirou de pauta e iria votar a partir do 1º de fevereiro. Ok, vocês poderiam questionar o seguinte: qual que é a previsão? Ou vai voltar de pauta? Beleza. Só que parece também que o jurídico de vocês entende que não poderia ter se tirado de pauta. Então acaba que parece que tem duas conversas. A nossa conversa do executivo é o quê? Retiramos de pauta de 29, até a gente pensou em votar no recesso, definido pelo executivo que não seria, e a partir de fevereiro, sim. Aí vocês, como Câmara, poderiam questionar o seguinte: qual que é o prazo que vocês vão estar voltando pelo IPAP, ou vai retirar de todo e por quê? Mas parece também que o jurídico que vocês falou que não podia ter tirado de pauta. A sua minha pergunta, então depois você não responde. Então, por que você podia? Você dá as respostas. E a questão do jurídico, deixa no dia que estiver aqui, vai me isso mesmo, porque ele não está. A melhor resposta que deu foi da Laninha, que a Laninha deu a resposta por conta que ele não pode ter. Então, mas isso, eu expliquei, né? A Câmara aqui também está disposta a trabalhar de acordo com a responsabilidade. Né? Até a Câmara que não vai votar uma coisa, é que o executivo não vai tentar pagar. É isso mesmo. Então a gente tem que olhar os dois lados. E por outro, né, por minha parte. Por mim também. Eu vou observar, então ele ficou muito bem preparado na próxima reunião, que pode estar dando essa. Ô doutora, a gente vai apresentar, falar dos próximos projetos, para vocês terem ciência, e vocês vão deixar, vocês falarem a votação, vai ser na próxima, né? Pode ser. Vocês querem falar pelo menos o que está em pauta? Pode. Ó, o primeiro projeto é a autorização para cessão de uso de um microtrator, Associação de Assistência e Apoio aos Moradores de Santa Cruz, Coqueiro, Agolinton. Por que aí está explicado o seguinte: que foi feita uma reunião com todos os presidentes das associações, e esse microtrator, parece que o representante da associação
a sigla dela é a AMOSCAL, a Associação de Assistência e Apoio Moradores do Socorreiro, eles foram atrás conseguiram, né, extrator para o município, através de um deputado, e eles, os outros associados, que são as 7 associações, os demais, que são 6, eles concordaram que a Associação de Água Limpa Porqueiro de Santa Cruz, que é a AMOSCAL, ela ficasse na gerência desse microtrator, e acredito que, de acordo com o regulamento próprio entre eles, né, que é para servir associações, que vai ficar na mão da AMOSCAL, que eles vão gerenciar essa parte do trator, e o município está aqui propondo um projeto de lei para autorizar a cessão de uso do trator para associação. É esse o projeto. E também foi apresentado na inclusive foi até falado lá na prestação de contas, e ainda tem os implementos agrícolas que o município comprou, mas só que ainda não chegou todos. Acredito que esse, para a carregadeira, debulhadeira, não sei o nome de todos, mas acredito que isso vai ser repassado através de sorteio. Chama implementos agrícolas. Também será destinado a associações. Então não é para carregamento. Debulhadeira. Tem debulhadeira, tem uns nomes lá, mas são acho que 6 itens. Eu não sei o nome. E o outro projeto de lei é da educação, que foi criado aqui o cargo de professor de apoio. E no cargo de professor de apoio, falava que o requisito de provimento dele, a pessoa tem que ter o curso superior de graduação em licenciatura plena, normal superior, ou pedagogia, ambos, né, acrescidos de titulação superior em educação inclusiva especial. Só que, quando eles analisaram essa parte dos requisitos para o professor poder pegar nas aulas, que é o professor de apoio, ele é específico para auxiliar aquele aluno que tem dificuldade, o aluno que tem algum, às vezes ele veio da PAI e está inserido na turma. Então ele necessita de um professor que acompanha ele, junto com o outro, tem um regente da turma, um professor normal, e junto com esse professor tem um professor de apoio específico para aquele aluno. Ele pode atender no máximo 4 alunos, né? 3 por cada sala, por série. E nessa parte dos requisitos de provimento, não foi falado que tem um professor que ele faz, que ele tem a formação em licenciatura em educação especial, que é específico para isso. Então faltou essa nomenclatura de requisito, que seria o professor formado em educação especial para atender o aluno. Então, o professor em educação especial específico, ele pode atender. Aquele que tem o normal superior com a titulação de formação especial também pode atender. E o que tem a pedagogia mais a formação especial, ele também pode atender esse aluno, que a lei regulamenta, que são os professores que podem dar apoio. Então, seria o professor de apoio. Então, essa seria a segunda proposição. Na verdade, também, esse professor que você está citando aí, ele começou, vamos dizer, a cair na moda há pouco tempo, vamos dizer assim. Talvez em 2014 nem era citada essa profissão, porque eu não. Não, em 2014, na lei que criou, que reestruturou, já previa que o professor PEB 1 e PEB 2, que é o que nós temos aqui no município, ele poderia ser professor de apoio ou de uso na biblioteca. Isso. Só que aí, nos requisitos dele, não estava falando que ele tinha que fazer a educação especial. Por quê? Um professor comum, é necessário que ele tenha uma especialização em educação especial para ele poder saber orientar aquele aluno especial com deficiência. Que o professor de rotina, aquele regente da turma, se ele não se familiarizar e adequar às necessidades especiais daquele aluno, para isso é preciso de um estudo para ele poder ajudar aquele aluno. Então, por isso que é preciso dessa formação em educação especial para poder orientar o aluno. Aí, o que o município está hoje? A intenção do município, em vez do regente de turma fazer isso, vai ter que ter um professor com uma formação especial para atender aquele aluno que tem alguma deficiência.
É isso que eu estou falando. Em 2014, talvez nem existisse, porque eu fui professor em 2016, e quando eu estava trabalhando em 2016, estava começando a surgir, o pessoal começando a interessar em fazer esse curso de educação especial, justamente pela visão de que lá na frente iria ter mais espaço. Porque os alunos que têm essa deficiência, eles têm o direito de ter um professor com educação especial. Como tem também uma inovação a partir de 2021, que agora as escolas terão que ter, né, o psicólogo e o assistente social direcionado para as escolas, para atender. Porque às vezes há muitos casos que envolvem o conselho tutelar, tem um psicólogo que atende a saúde, mas agora não, a partir de agora tem que ter um assistente social e um psicólogo específico para a educação. Isso tudo, gente, é tentando dar o máximo, né? Porque o que a gente tem para o município todo deve ter muito, é bem interessante ter sobre a educação. Mas é uma lei federal que veio colocar esses dois novos profissionais para atuar na educação, o psicólogo e o assistente social. Aqui, esses 33% a prefeitura vai cumprir? O que é 33%? Você está levantando o piso do magistério? Não, mesmo professor. Esse assunto ainda acho que ele já está em pauta, Julinho. E se for para adequar, eu acho que não é de imediato, não. É porque alguém perguntou, sim, não, mas ele ainda está. Sim, mas ele ainda está em pauta. Ele anunciou, o projeto ainda não foi o impacto é muito grande. Não, ele é muito grande. Justamente está tendo uma discussão que deveria pegar o índice da inflação dos últimos 12 meses, senão esse impacto está acima da inflação. Mas ele ainda está, não foi nada definido ainda. Tem um terceiro projeto, que na verdade já foi até explicado na prestação de contas, que é a criação do programa de estágio profissional na área da educação, justamente para, além de estar auxiliando, né? Porque a gente sabe que o município agora, ele municipalizou as escolas estaduais, né? A gente tem uma rede de alunos, né? Uma rede de educação agora bem maior. Então, é criado o programa de estágio profissional, que além de auxiliar na Secretaria de Educação, ainda dá a oportunidade das pessoas que estão estudando colocar em prática, né, aquilo que elas estão tendo na teoria na faculdade. Porque para você ser um professor, para você, né, tá lidando ali com alunos, você também tem que praticar, para você ser um bom profissional, né? E é a oportunidade, é uma forma, né, de estar dando a capacitação para esses estudantes, né, que fazem licenciatura em pedagogia, para poder estar atuando. Já foi Essa coisa é essa inscrições. Já, sim, apareceram até inscrições já de pessoas interessadas em participar desse programa de estágio, né? Eu acredito que é muito bom tanto para a Secretaria de Educação, quanto também para os estudantes em geral, né? E além de tentar suprir um pouco da defasagem que ficou durante os 2 anos de pandemia, né? A gente tem os alunos, aí tem mais esse apoio junto com o professor à sala de aula. A educação presencial ela é totalmente diferente da distância, né? Até para as crianças poderem aprender. Então, nós estamos 2 anos de pandemia com as crianças, né, com os estudantes dentro de casa. A questão das aprendizado deles está muito defasada, realmente precisa de uma ajuda complementar, né, para poder recuperar esse tempo, não colocar perdido na educação. Ótimo. Não só a questão do ensino, como também a questão da socialização. Né? Sim. Então, gente, são esses 3 projetos, são projetos que eu digo, né, benéficos para o município. E aí, qual aqui? Então tá, vamos esperar o Júlio chegar aqui para nós fazer o encerramento aqui da sessão. Tem mais alguma coisa para falar referente a ouvir a secretária, está aí o secretário de transporte e a secretária de educação, você tem alguma coisa para nós encerrar aqui, porque ela falou do projeto de educação, então continua que aí a gente vai encerrar. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos projetos, a gente também faz. Se quiser ler os projetos para mim, peguei também. Foi um projeto que a gente recebeu no grupo, para a gente poder dar uma olhada, um projeto desse que não foi mais apresentado no grupo. Qual é a nossa? É um. E Deus,
a luta querendo um espacinho para fazer um pedido para nós aqui. Na verdade, o Sérgio ia vir, mas o Sérgio está em reunião agora lá em Tabuleiro, né? Ele já conversou com a mim, já conversou com alguns outros vereadores, e ela vem representando ele, é um projeto que ele está querendo idealizar. Aí, se você puder dar um espaço para ela. Você está por dentro do assunto. Pode explicar. Bom dia, gente. Vocês pediram, né, que eu viesse representá-lo, ele foi para a reunião de professores. Nós temos a nossa vizinha lá, a dona Lúcia. Alguns vereadores aqui já conversaram com ela e puderam ajudá-la. E aí nós pegamos a causa para ajudá-la. Ela precisa de construir uma cozinha, pelo menos uma cobertura. Nós tentamos ajudar ela a improvisar uma cozinha, mas a gente precisa pelo menos de uma cobertura para ela, que é uma coisa de dignidade. E aí nós estamos pedindo ajuda para que a gente possa desenvolver esse projeto. Nós temos o orçamento de quanto que fica, a cobertura. A gente não quer nem as paredes, nem contra piso não. A gente fazendo a cobertura para ela por enquanto, porque esses dias de chuva ela estava cozinhando a panela na chuva, no sol. Então a gente quer pelo menos fazer a cobertura dela. Nós vamos utilizar o nosso muro como uma das paredes e para apoiar as madeiras, porque a casa dela é da Caixa, ela não quer furar a casa, para ela não perder o seguro. Então aí a gente tem, está tudo relatado aqui, se vocês quiserem olhar, eu passo para vocês a lista do material. Fizemos o orçamento de quanto que fica, quem pudermos ajudar aí, nós somos gratos. E aí nós estamos aqui para pedir mesmo o apoio de vocês, para pedir se vocês possam nos ajudar, entendeu? Se vocês quiserem ver, eu acho que o Sérgio passou para você, Edson. O Sérgio passou ali o material para o Edson. Ele conversou com Qual que é esse orçamento que você tem em mãos? Quando valor? Olha, o telhado, isso aqui é boa. Para a gente fazer só um telhado para ela, ele fica por R$ 1.556,50. Mas, é igual eu estou te falando, se você consegue uma madeira de um, coisa do outro, né? Aí, gente... Vai aqui, não? Composição para mudar. Só que vai passar pela assistência social, isso aí é bem legal, assistência social. Eu não estou posição de vocês, mas eu acho que poderia. O Sérgio já foi lá, já conversou. Que ela encaixa na assistência social, é uma pessoa carente. O Sérgio já foi. E o que a assistência social diz? Eu prefiro que ele te responda. Então você pode ter contato, você vai ter telefone dele? Quem? Ele tem contato com ele que ele te responde. Quem que é? A dona Tuca, o seu marido já comentou comigo. Isso. Aí eu falei para ele que a minha parte particular, eu ajudo. Já que vier aqui na casa do Ela tem? Tá. Ela tem o quê? Ela é atendida pela assistência social no cartão cidadão. Tá? Mas aí a gente está tentando ver se a gente consegue fazer a bela, porque ela está no sol, na chuva. Ela não tem uma cozinha. Ok. É ali na cabine da rua aí. É ao lado da minha casa. É ao lado da minha casa. É ao lado dela. Igual o Sérgio me procurou, perguntou se eu daria uma foto, inclusive falou para fazer um segundo contrato, né? Então, assim, eu falei com ele, igual você respondeu, minha parte, pode contar aqui, eu ajudo, né? E eu também citei a questão de assistência social, mas aí eu usava ela, ele pode de isso, mas então, vamos encerrar a sessão, eu moro com a gente divide com ela.